Eu falo que a pessoa foi para Nárnia quando ela viajou, sabe? Quando ela foi embora nas ideias. Saca? Ah, ela apareceu aí, ó. Foi só falar nela. Dá licença. Bom dia, Carla. Vai falar. Pro, eu vou seguir aqui da aula porque tá muito baixo, tá? Você vai o quê? Sair da aula e já vou entrar, porque tá muito baixo. Tá bom. Tá muito baixo para mais alguém ou não? Não, Pra mim tá bom. E para você, Ia? Geralmente para você fica baixo. Como que tá hoje? Ih, Ia sumiu. Bom, se para mais alguém tiver baixo, me avise, tá bom? Porque aí eu tiro o fone. Primeira coisa que a gente vai rever é vozes verbais hoje. Então, eu vou colocar aqui o slide para vocês. Só um minutinho. Vou ter que abrir de novo, que não está aparecendo. Vocês podem ir abrindo na página 170 da apostila nova, tá? Eu estou tentando colocar o slide aqui. Se não der certo, a gente vai ver esse conteúdo sem slide mesmo. A 170? Não é a 161? É Não, eu vou começar no meio da unidade para a gente ver primeiro a parte gramatical e aí depois a gente volta, tá bom? Tá. Agora apareceu aqui para eu compartilhar. Até que enfim. Quando aparecer para vocês, me avisem, tá bom? Apareceu. Apareceu? Bom, hoje a gente vai ver um tanto mais sobre sujeito paciente e agente da passiva. Mas antes da gente ver isso, eu acho bom a gente relembrar um tanto do que é vozes verbais, para ficar um pouco mais fácil de vocês retomarem esse assunto de sujeito paciente, tá bom? O que é vozes verbais? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, numa frase, numa oração, o sujeito ele pode estar praticando a ação ou ele pode estar recebendo a ação, né? Como assim? Por exemplo, Maria, escrever aqui a frase. Maria bebeu suco. Quem está praticando a ação aí nessa oração? Maria. Maria, qual ação que ela pratica? Beber. Ela bebe suco, né? Então, ela é um sujeito que pratica ação. Então, nesse caso aí, o que nós temos é uma voz ativa, tá? Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, não é ele que está praticando. Então, por exemplo, a tela foi pintada pelo artista. Quem que é o sujeito nessa oração? Lembrando que o sujeito é aquele termo ao qual o verbo se refere. Qual é o verbo que nós temos aí? Pintada? Isso, foi pintada, né? Locução verbal. Temos aí dois verbos, mas que cumprem a função de uma ação só, que é a ação de pintar, né? Quem que foi pintada?
A tela? A tela. A tela é o meu sujeito, certo? A tela está praticando a ação de pintar ou está recebendo a ação de pintar? Ela está recebendo a ação de pintar. Muito bem, está recebendo a ação de pintar. Por conta disso, esse sujeito aí, ele é um sujeito passivo, porque ele recebe a ação, tá? Então, o sujeito, a voz ativa é quando nós temos um sujeito que pratica a ação. E a voz passiva é quando a gente tem um sujeito que recebe a ação. E a voz reflexiva era aquela em que o sujeito tanto pratica quanto recebe a ação simultaneamente. Acontece ao mesmo tempo ele praticando e recebendo a ação. Como, por exemplo, eu me cortei. Quem que é o sujeito aí? Eu. Eu é o sujeito, né? Quem que tá praticando a ação de cortar? Ele mesmo. Ele mesmo, né? Eu. E quem que tá recebendo a ação de cortar? Ele. Eu. Né? Então, percebam que aí o sujeito ele recebe e ele também pratica a ação tudo ao mesmo tempo. E aí, por isso que nós temos a voz reflexiva, tá bom? Então, só para a gente relembrar, né, ver alguns exemplos de voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Tá? Então, sempre que a gente tiver um sujeito que pratica a ação, a gente vai chamar ele de agente. Então, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café da manhã? Bia. Bia é o sujeito, né? Então, se ela está praticando a ação de tomar o café, ela é o sujeito agente da nossa oração. Aí nós temos aqui, né? Aqui era um sujeito oculto. Eu coloquei esse nós aqui para a gente perceber. Aspiramos a casa toda. Qual que é o verbo? Qual é o verbo em aspiramos a casa toda? Aspiramos? Aspiramos, né? De passar aspirador na casa, tá? Quem que aspirou a casa? Nós. Nós, muito bem, que é o sujeito oculto, né? Que não está na frase, mas pela terminação do verbo, mos, eu sei quem é esse sujeito. Então, é nós. Eu não falo, eu aspiramos a casa, né? Só cabe nós aí. Quem que está praticando a ação de aspirar a casa? Nós. Então, nós temos aí um sujeito agente também. E aí, aqui, ó, eu já fiz o trabalho. Quem que fez o trabalho? Eu. Então, também temos um sujeito aí agente, porque é ele quem pratica a ação da oração. O que a gente vai ver hoje é a voz passiva, tá? A voz passiva, ela pode ser um pouquinho mais complexa, porque ela tem dois tipos, tá? Então, vamos ver agora. Na voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação. Aí nós temos exemplos, né? A vítima foi vista ontem à noite. O verbo aí já está marcado, né? Que é o verbo foi vista, né? Quem que foi vista ontem? A vítima. A vítima. Foi a vítima que praticou a ação de ver? Não. Não, ela recebeu a ação de ver, né? Não foi ela que viu ninguém, não. Ela que foi vista. Então, ela recebeu essa ação, tá bom? Então, por isso que nós temos aí uma voz passiva. O sujeito aí, ele é paciente, porque ele está recebendo a ação. O próximo. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Qual que é o sujeito dessa oração? O que aumentou-se? A vigilância. A vigilância. A vigilância aí é o meu sujeito, né? É ela que está praticando a ação de aumentar? Ou ela está recebendo essa ação de ser aumentada? Tá recebendo, cara, não fez isso. Ela está recebendo a ação de ser aumentada, né? Então, por isso que ela também é um sujeito paciente. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Reparem aqui que eu fiz de duas formas a voz passiva. No exemplo de cima, o que eu usei, né? Eu usei o foi vista. O meu verbo, ele está numa locução verbal, que é quando eu tenho dois verbos praticando uma ação principal, né? Então, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele só está ali ajudando o verbo principal a dar o sentido dele, né? Ele só está acompanhando. O sentido dele é expresso, né? O sentido do verbo principal já está. É ele que está marcando para nós qual que é a ação que está acontecendo. Porque, olha só, foi vista. A ação de ir está acontecendo?
A ação do verbo foi? Está acontecendo? Alguém está indo para algum lugar? Nessa frase? Não? Não, né? Mas a ação que está acontecendo é a ação de ver. Então, reparem que o verbo foi, ele só está aí como muleta, como auxiliador do verbo vista. Do verbo ver, tá? Então, por isso que a gente tem aqui uma locução verbal, que é quando eu tenho dois verbos, mas que exercem a função de um verbo só. A única função que está sendo exercida aqui é a do verbo ver. Essa aqui é a voz analítica. Então, a voz analítica é quando eu uso uma locução verbal. E a voz passiva sintética é aquela que eu uso essa partícula passivadora C, tá? Quando eu coloco o meu verbo, aumentou, e junto com essa partícula que é a passiva, tá? Deixa a voz na passiva, que é esse C. Tá bom? Então, vamos ver aqui como que funciona. Formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente, um verbo auxiliar, que pode ser estar, ficar, entre outros, e um verbo principal da ação conjugado no particípio, e depois o agente da passiva, tá? Como assim? Vamos ver como que fica. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Olha o que nós temos aqui, né? Qual que é o verbo dessa frase? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Foi tomado. Foi tomado. Já tá até marcado aí, né? Que é o foi tomado. Deixa eu aumentar esse slide aqui. Vai ficar melhor. Vou tirar isso aqui. Ai, ai, ai. Socorro. Pronto. Melhorou. Então, foi tomado é o meu verbo, né? Quem que foi tomado? O café? O café? O café da manhã, né? Tem que ser o sujeito inteiro, né? Então, aqui nós temos o sujeito. Sujeito, verbo. Tá vendo que esse verbo, ele é formado por um verbo auxiliar, que é o verbo ir, né? Do foi. E o verbo principal, que é o verbo tomado, tá? Que é o verbo tomar. Então, nós temos aí, né? Verbo auxiliar mais verbo principal. Nós temos uma locução verbal. Depois da locução verbal, o que nós temos, né? Olha lá o que vem depois no esquema. Vem aquilo que se chama de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aqueles que praticou a ação. Que praticou a ação em cima do sujeito. Quem que praticou a ação aí nessa frase? A Bia. A Bia, né? Porque foi ela que tomou o café da manhã. Então, geralmente, na voz passiva analítica, aparece esse agente da passiva, tá? Por que chama agente? Porque agente é aquele que pratica a ação, né? Mas aqui a gente não tem um sujeito que é um agente, a gente tem um sujeito passivo. Então, tem alguém praticando essa ação aí em cima do sujeito. Quem é esse que pratica a ação em cima do sujeito? É o agente da passiva, que aí, no caso, é a Bia. E logo cedo só está mostrando, né, uma adjunta adverbial de tempo aí, mostrando o momento em que ela tomou esse café da manhã. Isso não importa muito agora, tá? Essa parte. Ok? Ficou claro? Sim. Sim. Então, aqui nós temos o café da manhã, sujeito paciente. Bia, agente da passiva. E a locução verbal aí. Então, por isso que é uma voz passiva analítica. Olha esse outro aqui, ó. A casa toda foi aspirada por nós. Qual que é o verbo? Aspirado? Não. Foi aspirada, né? É. Tem que ser o conjunto, que é uma locução verbal aí, né? O que foi aspirada? A casa? A casa toda. A casa toda. Tem que ser o nome inteiro, né, do sujeito. Não é qualquer casa, né? Foi a casa toda. Então, aqui é o sujeito. Aqui nós temos uma locução verbal. E quem que é que está praticando a ação aí nessa frase? Nossa. Quem que pratica a ação de aspirar? Isso. Por nós aqui é o nosso agente da passiva, tá? Que é aquele que pratica a ação na frase que está na voz passiva.
E por último, o trabalho foi feito por mim. Qual que é o verbo? Foi feito. Foi feito. O que foi feito? O trabalho. Trabalho. O trabalho. Então, o trabalho é o meu sujeito. Aqui eu tenho uma locução verbal. E quem que fez quem que praticou a ação de fazer aí nessa frase? Me. Me. Qual é o agente da passiva nessa frase? Por mim. Por mim é o meu agente da passiva. Tá bom? Tranquilo? Voz passiva analítica? Deu para compreender? Sim ou não? Sim. Agora a gente vai ver a voz passiva sintética, que é aquela quando não tem a locução verbal, que a gente tem uma partícula apassivadora, que é quando eu coloco junto do verbo esse pronome aí, ser, tá bom? Então, vamos ver como que vai ficar. Formação da voz passiva sintética. Reparem que sintética começa com S, né? Da mesma forma que nós temos junto do verbo uma partícula aí também que começa com S, que é esse C. Né? Então, uma forma de vocês não confundirem qual que é a analítica e qual que é a sintética. Então, na sintética, a gente tem o S, né? Então, vamos lá. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome ser, é formada por... Então, como ela é formada? Ela tem um verbo na terceira pessoa, do singular ou no plural, mais o pronome apassivador ser, mais um sujeito paciente. Então, olha só. Se o café da manhã, logo cedo. O que tomou-se? O café da manhã. O café. Então, aqui, reparem que a gente tem um verbo junto com a partícula ser, né? Verbo mais ser. Depois nós temos o sujeito, que é o café da manhã. Tá bom? Então, aqui nós temos o sujeito paciente. Quem que tomou esse café da manhã logo cedo? Então, o agente não aparece aí nesse caso, tá? O agente da passiva, ele não aparece, tá bom? Olha esse próximo. Aspirou-se a casa toda. Qual que é o verbo? Oi, cadê vocês? Aspirou-se. Isso, aspirou-se. Então, aí nós temos o verbo que está junto com a partícula C, né? O que se aspirou? A casa. A casa toda, né? Então, a casa aqui é o meu sujeito. O sujeito, ele está recebendo a ação ou está praticando a ação? Tá recebendo. Recebendo, né? Tem alguém aspirando a casa aí por ele. Dá para saber quem é esse agente da passiva? Quem é que está praticando essa ação? Não, né? Não está aparecendo aí, então não se sabe. Tá bom? Já se fez o trabalho. Qual que é o verbo? Fez. É o verbo fez, né? Então, vendo aqui que do lado do fez tem esse ser aqui. Esse pronome, ele pode vir na frente ou ele pode vir atrás. Tanto faz, tá bom? Então, presta atenção. Então, aqui também nós temos o verbo mais o ser. A diferença é que o ser foi na frente do verbo, tá? Ele está em próclise. Já viram esse assunto? Próclise, mesóclise, ênclise. Já viram? Ou ainda não? Não. Uma hora vocês vão ver. E aí, aqui, ó, quem que foi feito? O que que foi feito aí? Foi feito o trabalho. O que que foi feito? O trabalho, né? Então, o trabalho aí é o nosso sujeito. Tá bom?
O sujeito recebeu a ação, né? Não dá para o trabalho se fazer sozinho, né? Alguém precisa fazer por ele. Então, aqui nós temos sujeito paciente. Ok? Tá claro para vocês isso? Sim. Sim ou não? Sim? Então, vou interromper aqui o compartilhamento e vamos para a apostila. Na apostila, página 170, tá? Bom, nós temos ali, né? Sujeito paciente e agente da passiva, que é o que a gente vai focar agora. Observe a estrutura frásica. Eles conquistaram o Everest. Então, nós temos o sujeito, eles, o verbo transitivo direto, conquistaram, e o Everest, que é o complemento, que é o objeto direto aí do verbo conquistar. Verbos transitivos diretos admitem voz passiva. O Everest foi conquistado por eles. Então, reparem aí que na primeira frase, eu tinha um sujeito aí que estava na voz ativa, né? Então, um sujeito que estava praticando a ação. Eu posso pegar essa frase que tem um sujeito na voz ativa e transformar ela numa voz passiva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, aquilo que foi conquistado, ó, eles conquistaram o Everest. O que foi conquistado? O Everest. O Everest? O Everest, né? Então, o Everest recebeu a ação. Vocês estão vendo? Então, foi aquilo que recebeu a ação ali na voz ativa. O que eu faço? Eu pego aquele elemento que recebeu a ação e transformo ele em sujeito. Olha como ficou. O Everest foi conquistado por eles. Então, agora, o que eu tenho? Eu transformei aquilo que era o meu objeto direto na voz ativa em sujeito. Então, peguei o Everest e coloquei como sujeito. Aí, por conta disso, eu vou ter que fazer uma transformação no verbo, né? Coloquei o meu verbo como uma locução verbal, ao invés de conquistaram, coloquei foi conquistado e por eles que virou o agente da passiva. Ok? Então, dá para a gente fazer isso com várias frases. E a gente vai praticar um pouco disso, transformar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Vocês vão ver que é fácil. A voz passiva analisada anteriormente é chamada de analítica. É analítica porque nós temos aí uma locução verbal, né? Foi conquistado. Então, dois verbos exercendo uma única função, que é a função de conquistar. Deve-se destacar a forma verbal. Então, nós temos voz ativa, que é o verbo principal, e voz passiva, verbo ser no tempo e modo do verbo principal mais particípio. Ou seja, nós temos uma locução verbal aí na voz passiva. Analise os exemplos de voz passiva analítica. Perdi a oportunidade de escalar o Everest. Então, o que eu tenho nessa primeira fase? Uma voz ativa ou uma voz passiva? Na primeira. Perdi a oportunidade de escalar o Everest. Vamos analisar para ficar mais fácil? Qual que é o verbo da frase? Foi conquistado? Não, a primeira, né? A outra frase, ó. Que é essa frase aí, ó. Perdi a oportunidade de escalar o Everest. Tá aqui, ó. Nesse quadradinho aqui. Qual que é o verbo? Escalar? Não. Perdi. Perdi. O verbo é perdi. Quem que perdeu? Eu. Isso, eu. Então, aí que nós temos? Nós temos um sujeito que está oculto, né? Então, eu perdi a oportunidade de escalar o Everest. O sujeito aí é eu. Quem que pratica a ação de perder? Eu. Eu. Então, nós temos aí uma voz ativa ou uma voz passiva? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. E na voz Ativa. passiva, o sujeito recebe a ação. O que, Jonas? Ativa. Ativa. Então, aí nós temos a voz ativa, né? O que nós vamos fazer? Vamos transformar essa voz ativa numa voz passiva. Olha como vai ficar. A oportunidade de escalar o Everest foi perdida por mim. Tá? Então, olha só, eu peguei esse verbo, perdi, e transformei em foi perdida. Peguei o eu, coloquei o eu como agente da passiva, né? Por mim. Tá bom?
Então, a gente vai praticar isso para vocês verem como que vai ficar, tá? Olha a próxima ali, da outra coluna. Eles procuram emoções no esporte. Qual que é o verbo aí dessa frase? Eles? Não, o verbo. Ah, Procuram. 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 Quem que procuram? Eles. Eles. Eles é o meu sujeito, né? Quem que pratica a ação de procurar? Eles. Eles. Então, aí eu tenho uma voz ativa. Como que eu transformo essa frase na voz passiva? Vou pegar o meu complemento, né? Aquilo que eles procuram, que são as emoções no esporte, e transformar isso em sujeito. Emoções no esporte são procuradas por eles. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Os alpinistas amadores seguirão os guias Sherpa. Qual que é o verbo aí? Seguirão. Seguirão. Quem que seguirão? Os Os guias. alpinistas? Isso, os Sei lá, alpinistas eu não amadores, entendi né? essa. Porque tem hora que Não? trava aí, tem palavra que não dá para entender. Então, vai acompanhando pela apostila que você vai conseguindo ler junto comigo. Tá bom. Então, ó, os alpinistas amadores seguirão os guias Sherpas. Então, quem que seguirão? Os alpinistas amadores. Os alpinistas amadores é o sujeito, né? Quem que pratica a ação de seguir? Os próprios alpinistas, né? Então, aí nós temos uma voz ativa, sujeito praticando ação. Como que eu transformo essa voz ativa em uma voz passiva? Vou pegar aquilo, né, que eles estavam seguindo, que são os guias Sherpa, e transformar em sujeito. Então, pego lá. Os guias Sherpa serão seguidos pelos alpinistas amadores. Ok? Então, assim que eu transformo a voz passiva analítica, aliás, a voz ativa, né, em voz passiva analítica. Agora a gente vai praticar bastante isso, vocês vão ver como que vai ficar, tá? E olha só como que fica a voz passiva sintética. Vendem-se equipamentos para alpinistas. Aluga-se tubo de oxigênio. Os sujeitos que nós temos aí, ó, o primeiro é equipamentos para alpinistas, é o sujeito que recebe a ação de ser vendido. E no de baixo, nós temos como sujeito o tubo de oxigênio, que recebe a ação de ser alugado, tá? Então, são dois sujeitos pacientes também, que estão na voz passiva sintética por causa dessa partícula C que está junto do verbo. Os exemplos anteriores podem ser reescritos na voz passiva analítica da seguinte forma. Então, como que eu transformo, né? A voz passiva analítica aliás, como que eu pego esses exemplos acima e transformo na voz passiva analítica? Olha lá. Equipamentos para alpinistas são vendidos. Tubo de oxigênio é alugado. O que eu fiz? Eu peguei a voz passiva sintética e transformei na voz passiva analítica, tá? Que o sentido é o mesmo. Eles continuam sendo sujeitos pacientes, eles continuam estando na voz passiva, eu só mudei a voz passiva sintética para analítica. Lembrando que a sintética é aquela que tem a partícula C junto do verbo, e a analítica é aquela que eu tenho a locução verbal, que eu tenho dois verbos exercendo a função de um. Tá bom? Vocês vão ver que é fácil agora que a gente vai fazer os exercícios. Vocês vão pegando. Vamos para a página 171. Na página 171, temos ali a atividade 2. No texto, foram utilizadas 3 orações na voz passiva. 6 rostos foram desenhados por um matemático artista. As ilustrações a seguir devem ser examinadas cuidadosamente. O segredo dele terá sido descoberto por você. Analisando a primeira. 6 rostos foram desenhados por um matemático artista. Então, nós temos ali o sujeito paciente, que são os 6 rostos. O verbo na passiva, que é o foram desenhados, e o agente da passiva, que é aquele que praticou a ação da frase de desenhar, né? Que é o matemático artista. Analisando a segunda. As ilustrações a seguir devem ser examinadas cuidadosamente. Então, aí nós temos o sujeito paciente, que é as ilustrações, que é aquele que está recebendo a ação. A seguir, que é um adjunto adverbial, não importa muito isso agora para a gente.
Devem ser examinados, que é o verbo que está na voz passiva, né? Que por quê? Porque ele está mostrando que as ilustrações estão sofrendo a ação, né? Estão recebendo a ação, não estão praticando. E cuidadosamente ali, que é uma adjunta adverbial também, que também não importa muito agora. O agente da passiva é nulo. Tá vendo que tem um símbolo aí que é um zero com um tracinho no meio? Isso é o símbolo do vazio, tá? Então não tem agente da passiva aí. Não tá mostrando, nesse segundo caso, quem é que está praticando a ação, tá bom? Ou seja, não aparece explícito? Não aparece explícito. Na voz ativa, corresponderia a deve examinar cuidadosamente as ilustrações. Então, a gente continua sem ver quem que é o sujeito aí que aparece, né? Aquele que está praticando a ação, no caso, né? Quando a gente transforma para a voz ativa. O agente não aparece, mas será implícito no contexto, você. Na terceira, temos o segredo dele terá sido descoberto por você. Tá? Então, o segredo dele é o meu sujeito paciente, aquele que recebe a ação. Terá sido descoberto é o verbo que está na passiva, né? Olha lá, terá sido descoberto. São 3 verbos exercendo uma função só, que é a função de descobrir. E o agente da passiva, que é aquele que pratica a ação por você. 1. Reescreva as 3 frases na voz ativa. Como que eu vou reescrever? Ó, vocês vão precisar apertar o máximo aí. Eu acho bom vocês pegarem uma folha de caderno e grampear junto, porque não vai caber, é muito apertado. Olha como ficaram as minhas respostas na apostila. Tá uma mutueira, né? É melhor vocês pegarem uma folha de caderno e grampear junto aí, tá bom? Dessa parte da apostila. Tá? Então já façam isso. Pega a folha do caderno, quando a gente terminar tudo, vocês grampeiam. Então, o que a gente vai fazer na primeira? Vamos pegar a primeira frase e transformar na voz ativa, né? Então, 6 rostos foram desenhados por um matemático artista. Como que vai ficar essa frase na voz ativa? Como que eu faço para transformar na voz ativa? Pego aqui o agente da passiva, que é um matemático artista, tá vendo? E vou transformar ele em sujeito. Então, a frase vai começar pelo agente da passiva. Então, começa assim, um matemático artista, e aí? Um matemático artista desenhou 6 rostos? Muito bem. Viu como é fácil? Na hora que eu tô falando, parece difícil, né? Só que na hora quando vocês fazem, vocês vão ver que é facinho. Então, começa. Um matemático artista desenhou 6 rostos. Pronto, a voz está ativa, né? Porque quem que pratica a ação de desenhar? O matemático artista. E ele é o sujeito agora, né? 2. A frase é: cadê a segunda frase? As ilustrações a seguir devem ser examinadas cuidadosamente. Já tem essa daí, né? Já tem aqui a voz ativa. A gente não precisa fazer de novo. Não vamos nem copiar, vamos pular para 3, né? Já tem aqui a resposta, deve examinar cuidadosamente as ilustrações. Então, vamos pular direto para 3. Ô, professora. A própria apostila já deu essa resposta para a gente. Oi? Tá onde? Eu estou na página 171, no exercício 1. Nesse espacinho aqui, ó. O que eu estou falando para vocês? Principalmente para você, Ian. O espaço que a apostila deu aí é impossível para responder. Não cabe. É impossível mesmo. Eu fiz de tudo assim, coloquei bem apertadinho. Então, o que eu aconselho? Pega uma folha de caderno, vai escrevendo pela folha de caderno e depois grampeia aí na apostila, tá? Nossa, eu faço bem diferente. Fica mais fácil. Então, vamos lá, na frase 3. A frase 3 é... O quê? O quê? Sido descoberto por você. Como que eu transformo essa frase em uma voz ativa? Lembrando que a voz ativa, eu vou pegar o agente da passiva e colocar como sujeito. Então, começo a frase pelo agente da passiva. Como que vai ficar?
Quem é que está praticando a ação em o segredo dele terá sido descoberto por você? Quem pratica a ação de descobrir? O segredo dele? Tá Não, falando você, então. É você que pratica a ação, né? Você que descobriu o segredo dele. Então, como que eu vou transformar, então, essa frase aí que está na voz passiva na voz ativa? Eu tenho que pegar aquele que pratica a ação e colocar ele como sujeito. Então, começa a frase por ele. Quem que é que pratica a ação que vocês falaram aí agora? Ei, Manu, quem você falou aí que pratica a ação? Eu falei você. Muito bem, então a frase começa por você. Então, como vai ficar o resto? Você Descobriu o segredo dele. quase isso, porque tem que ser no futuro, né? Tá no futuro a frase. Então, ó, você terá descoberto o segredo dele. Tá bom? Ok? Vamos para a atividade 3? Sim. Observe as frases. A vidraça foi quebrada pelas crianças. Então, tem várias frases, né? O que está pedindo lá? 2. Reescreva os sujeitos pacientes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai localizar o sujeito das frases, né? Se vocês quiserem só circular, pode, tá bom? Aí vocês escrevam aí na resposta, estão circulados. Os sujeitos estão circulados, tá bom? Então, vamos fazer assim? A gente circula o sujeito, que fica mais fácil? Pode ser? Tá. Uhum. Tá bom? Então, vamos lá, na primeira frase, né? Vamos achar o sujeito. A vidraça foi quebrada pelas crianças. Primeira coisa para achar o sujeito, eu faço o quê? Acho o verbo primeiro. Qual que é o verbo? Quebrada. Foi quebrada, né? Locução Foi. verbal. Locução verbal. Depois que eu acho o verbo, eu pergunto para o verbo. Quem foi quebrada? A A vidraça. vidraça. A A vidraça. vidraça. A resposta é o meu sujeito. Tá? Então, pode circular a vidraça. B. A prova foi elaborada pelo professor. Foi elaborado o verbo, então, e então o sujeito é a prova. Isso, muito bem. Achei o verbo, né? Foi elaborada, aí pergunto para o verbo. Quem foi elaborada? A A resposta prova. é a prova. A prova. Então, a prova é o meu sujeito. Aí eu acho que o sujeito na C vai ser, acho que a tela. Isso, muito bem, né? Qual que é o verbo da C? É A tela. Falsificado? falsificado. Teria tela. sido falsificada. Tudo isso é uma locução verbal gigante, né? O que teria sido falsificado? A tela. tela. É o nosso sujeito. tela. Muito bem. O D. A bela sonata será executada pelo grande pianista. Qual que é o verbo? Executada? Será executada. Locução verbal. O que será executada? A sonata. A bela sonata. A bela sonata. Tem que ser o nome inteiro do sujeito, tá? Nossa, tá fácil, hein? Fácil, né? Porque a gente já aprendeu esse conteúdo de sujeito. E. A casa e o apartamento foram comprados pelo casal. Qual que é o verbo? Comprados. Foram comprados? Foram comprados. O que foram comprados? A casa e o apartamento. A apartamento. casa. Isso, a casa e o apartamento. Então, esse é o nosso sujeito. F. A boneca tinha sido penteada pela criança. Qual que é o verbo? Penteada. E o sujeito é a Tinha boneca. sido penteada? Isso, o verbo é tinha sido penteada. Tudo isso, uma locução verbal bem grandona, né? Com 3 palavras. E o sujeito é a boneca. A boneca. Aí acho que na próxima o sujeito vai ser a bola. Tudo bem. Na G, a próximo sujeito é a bola, né?
E o verbo será colocado em jogo pelo juiz. Não, só será colocada, Nossa, Ah, a bola. tá bom? Aí acho que vai ser a bola também de novo na H. Porque acho que é quando a bola foi arremessada pelo goleiro para a lateral direita, já havia sido sinalizado o impedimento pelo bandeirinha. Então o sujeito vai ser a bola. Uhum. Quem foi Então vamos arremessado lá. foi a bola. Isso, muito bem. Então a bola é o meu sujeito e foi arremessada é o meu verbo. Ok? Sim. Sim. Só que tem um problema na H, tá? Tem 2 verbos. Quais são os verbos que nós temos? Além de foi arremessada, tem outro verbo. Pelo goleiro? Sido sinalizado? Isso, sido sinalizado. O que tinha sido sinalizado? A bola. Não. Opa. O que Impedimento? o bandeirinha? Isso, um impedimento é outro sujeito. Então aí nós temos 2 sujeitos, tá? Por quê? Nós temos 2 verbos, né? No caso aí nós temos 2 locuções verbais. Então nós temos 2 sujeitos, que é a bola e um impedimento. Tá bom? Então vocês vão circular os 2. Agora 3. Reescreva os agentes da passiva. Mas e a 2, professor? É o que a gente acabou de É a fazer. 2. É a 2. Tá. É que ao invés da gente reescrever, a gente circulou. Aí vocês vão colocar assim: os sujeitos estão circulados nas frases. Aí na 3, reescreva os agentes da passiva. Quem são os agentes da passiva aí? São aqueles que estão praticando a ação, né, na voz passiva. Então, na primeira, a vidraça foi quebrada pelas crianças. Quem que praticou a ação de quebrar a vidraça? As crianças. As crianças. professora, Então aí... Pro, Oi, diga. será que a gente... Então, se a gente pudesse, por exemplo, fazer um X nos agentes da passiva e colocar o mesmo da 2. Vamos ver, ficar mais fácil. Vocês podem fazer um tracinho embaixo. É. Ou uma cobrinha embaixo, né? Faz assim. Tá? Para não precisar escrever, porque o espaço é pequeno. É. Bom, Pode ser. Aí. Tá bom? Então, na 3A, o que vocês vão grifar? A vidraça foi quebrada pelas crianças. Quem que praticou a ação de quebrar a vidraça? As crianças. Isso, então vocês vão grifar pelas crianças. Então, aqui que é o agente da passiva, né? B. A prova foi elaborada pelo professor. Quem que praticou a ação aí? Pelo professor. Pelo professor. Isso, o professor que praticou a ação de fazer a prova, né? Aí a outra é a falsificada, a C. A tela teria sido falsificada. Aí E a aí, D quem que praticou a ação de falsificar a tela? nós Não nunca sabemos. Não sabemos. Então, aí nasceu, o que vocês vão colocar? Vocês podem colocar do lado da frase, né? Esse sinal de vazio, que é aquele 0 com um tracinho no meio dele, cortando ele pela lateral. Ou vocês escrevam, não tem agente da passiva. Tá? Como eu não tenho esse 0 aqui, não sei fazer ele pelo computador, eu vou escrever, tá? Não tem agente da passiva. Aí acho que a D vai ser executado. Executado é o verbo. Ó, a bela sonata será executada pelo grande pianista. Quem que tá praticando a ação aí? Grande pianista. Grande pianista? Isso, pelo grande pianista. Ô, Pro, eu tô fazendo uma cobrinha embaixo do que os agentes, tá? Tá bom. Desde que você Mas pode entenda fazer. o que importa, tá? Uhum. E a casa e o apartamento foram comprados pelo casal. Quem que tá praticando a ação aí? O casal. O casal. O casal. Isso, então é Pelo pelo casal. F. A boneca tinha sido penteada pela criança. Pela criança. Pela criança. Isso, pela criança. G. Aí, A bola será Juiz. colocada em jogo pelo juiz daqui a 10 minutos. juiz. Que é aí, ó. Pelo, Isso, então é pelo pelo juiz. E a última H. Quando a bola foi arremessada pelo goleiro para a lateral acho que aí direita, é já pelo- havia sinalizado pelo o goleiro. impedimento pelo bandeirinha. pelo goleiro e pelo bandeirinha.
Isso, então é pelo goleiro e pelo bandeirinha. Muito bem. Agora 4 que não vai ter jeito. Vocês vão ter que pegar essa folha aí de caderno, porque senão vai ficar uma mutueira aí na apostila Mas de vocês, que nem ficou na peraí, minha. professora. Então, vocês vão fazer o que agora? Vão pegar essas frases que estão todas na voz passiva e vão transformar na voz ativa. Tipo assim, as crianças quebraram a vidraça? Isso, muito bem. Então, na 4, a primeira, né, o Jonas já fez. Vamos pegar aquele que é o agente da passiva, né, e transformar em sujeito. Então, vai ficar as crianças quebraram a vidraça. A B. A B é a frase a prova foi elaborada pelo professor. Como que vai ficar na voz ativa? O professor elaborou a prova? Muito bem, o professor elaborou a prova. C. A tela teria sido falsificada? Esse é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem agente da passiva. Como vocês acham que poderia ficar? Vai ficar um sujeito indeterminado. Ele Assim, poderia ter falsificado a tela? Ou a tela poderia ter sido falsificada por ele? Não, porque aí dessa forma continua sendo na voz passiva, né? Porque o sujeito continua sendo a tela. Ó, vai ter que ficar mais ou menos assim, ó. Teriam falsificado a tela? Porque aí a gente não sabe exatamente quem que é que falsificou a tela, né? A gente deixa aí o sujeito indeterminado. Esse é um pouquinho mais difícil que os outros, mas os outros são tranquilos. D. A bela sonata será executada pelo grande pianista. Como vai ficar? O grande pianista executará a bela sonata. Perfeito. Grande professora. pianista. Oi. O bom é que até agora as frases são pequenas, então aí é rápido. É. O pianista executará a bela sonata. Tem que prestar atenção para o tempo verbal ficar da mesma forma que está na voz passiva, né? Então, aí o Jonas fez certinho. Por quê? Porque o tempo verbal era será executada, está no futuro. Então, na hora que eu transformo para a voz ativa, também tenho que deixar o verbo no futuro, tá? Então, por isso que ficou, executará. E. A casa e o apartamento foram comprados pelo casal. Como vai ficar? O casal comprou a casa e o apartamento? Isso. O casal comprou a casa e o apartamento. F. A boneca tinha sido penteada pela criança. A criança tinha penteado a boneca? Muito bem. A criança tinha penteado a boneca. G. A bola será colocada em jogo pelo juiz daqui 10 minutos. Como que vai ficar? Como que vai ficar essa? A bola será colocada em jogo pelo juiz daqui a 10 minutos. Quem é que está fazendo a ação de colocar a bola? O juiz? O juiz. Então, a frase tem que começar com o juiz, né? Então, o juiz Colocará a bola em jogo?
Sim. Isso daqui a 10 minutos. Ah, Cris colocará a bola em jogo daqui a 10 minutos. E H, quando a bola foi arremessada pelo goleiro para a lateral direita, já havia sido sinalizado o impedimento pelo bandeirinha. Então, vamos fazer aos poucos, né? Vamos pegar o nosso primeiro agente da passiva, que é pelo goleiro. Como que a gente vai fazer, então? Quando o goleiro... E aí, como continua? quando o goleiro arremessou a bola Isso para a lateral. direita, o bandeirinha já tinha. Oh, calma aí. O Tá certo, pode continuar. bandeirinha já tinha sinalizado o impedimento? Isso, muito bem. Muito bem, isso mesmo. Quando o goleiro arremessou a bola para a lateral direita, o bandeirinha já havia sinalizado um impedimento. Viu? Não é difícil, né? É só a gente prestar atenção. Faz análise e presta atenção aí. Ok? Agora, na atividade 4, a gente vai fazer ao contrário, tá? Ali no exercício 5, o que nós temos? Nós temos frases que estão na voz passiva. Deixa eu ver, peraí. Não, nós temos a voz ativa, né? Frases que estão na voz ativa e nós vamos transformar para a voz passiva. Tá bom? Vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Então, ali na primeira frase. O time ganhou a taça da Copa dos Campeões. Como que a gente transforma essa frase aí na voz passiva? Calma aí. Você tá na atividade 4, né? Uhum. O que o time ganhou? A taça da Copa dos Campeões. Então, a gente vai pegar esse daí e começar por esse daí que o time ganhou, né? Para transformar na voz passiva. Então, a taça da Copa dos Campeões. Ganhou o time? Não. Não, não é assim que fica o verbo. Uhum. Ó, a taça da Copa dos Campeões foi ganha time. Agora que eu fiz a primeira, vocês conseguem fazer as próximas. Olha lá, a próxima. Os estudantes enviarão um telegrama ao professor. Quem é que vai receber a ação de ganhar um telegrama? Os estudantes? Não, de ganhar o telegrama. Os estudantes estão enviando, né? Quem que ganha o telegrama? O professor. Professor. Então, o professor agora é o sujeito. Tá? Então, vai começar com... Peraí. Não, aliás, desculpa, né? O que é que os alunos enviarão? O telegrama. Um telegrama. Então, um telegrama é o meu sujeito, porque é ele que está recebendo a ação de ser enviado, tá? Então, eu começo com um telegrama. Como que eu continuo a frase? Calma aí. Um telegrama Uhum. E o verbo? Como que eu vou deixar? Um telegrama vai ser enviado pelos estudantes. Não. Isso, tá certo. Só que você pode deixar o verbo de uma maneira mais formal, né? Um telegrama será enviado pelos estudantes ao professor. Ao professor. Muito bem. Cadê os outros que sumiram? Olha a próxima.
Os alunos tomarão lanche às 2h45. Qual que é o verbo que a gente tem aí? Os alunos tomarão lanche às 2h45? Qual é o verbo? Tomarão Tomarão. Quem tomarão? os alunos. Os alunos, né? Os alunos estão praticando a ação. O que eles vão tomar? O lanche às 14h45. Então, o lanche é aquele que está recebendo a ação, né? Então, lanche é o que a gente vai colocar aí como nosso sujeito agora. Então, começa com lanche. O lanche Será tomado pelos alunos às 14h45. Muito bem. O lanche será tomado pelos alunos às 14h45. D. O diretor teria distribuído os boletins às crianças? Qual que é o verbo nessa frase? Teria distribuído? Não. Isso, teria distribuído. Quem que teria distribuído? Os boletins. Não. às crianças? Quem que está praticando essa ação de distribuir? O diretor. O diretor. O diretor aí é o nosso sujeito, né? O que o diretor está distribuindo? Os boletins às crianças. Isso, então os boletins está recebendo a ação. Tá percebendo? Uhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar o boletim em meu sujeito. Como que vai ficar? Os boletins Será distribuído pelo diretor às crianças? só não é no futuro, tá? Tá. Teria distribuído. Então vai ficar: os boletins teriam sido distribuídos pelo diretor às crianças. Às crianças. Entende? E os outros? Cadê? Cadê os outros alunos? Sumiram? Cadê vocês? Oi, Pro, o meu tá dando umas bugadas aqui. Nem pra abrir o microfone eu tô conseguindo. Uhum. Tá travando? Tá. E hoje aqui Vamos fazer o a seguinte, eu vou internet tá deixar. ruim. Uhum. Eu vou deixar às 5, às 6 e às 7 para vocês terminarem em casa, tá? E aí na próxima aula a gente corrige. Me lembra, tá bom? Não me deixe esquecer de corrigir. Vou ter que copiar tudo aqui. Me lembra que a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Só interrompe a gravação primeiro, professora, porque da última vez você deixou gravando. Não acabou a aula, não. Não? Não. Tá cedo ainda. Cedo, são 11 Volta horas. lá pra... Então, mas eu sempre acabo umas 11h30. Oh, meu Deus. Tem que aproveitar, né? Tem que pensar que a gente tinha 6 aulas de português por semana. Agora a gente tem uma só. Melhor uma só. Não, mas não dá melhor tempo do que de passar nada. tudo, né? Então vamos aproveitar essa 1 hora aí, né? Vamos transformar ela em 1h30. Vamos lá na página 164. Vou ler rapidinho para vocês um texto, tá? Que é do Everest. Vocês conhecem o Everest? Monte Everest. O Monte Everest? Isso, o que conheço. é o Monte Everest? É a montanha mais alta do mundo? Isso, muito bem. Que eu Pode acho já que falar um ele pouco fica dela. lá nos Estados Unidos. Não, fica lá no Tibete, na China, perto da China, né? Nossa, passou longe. Que susto, eu ia falar assim. Aliás, ele nossa, fica então na eu tava fronteira, na sabendo verdade. errado. Ele fica na fronteira do Nepal com o Tibete, tá? Eu fiquei sabendo que eu acho que ele tem uns 8 ou 10 quilômetros aí de altura. Muito mais do que isso, né? Não. 8.848 metros. Então, bem grandão, né? E vocês sabem que lá no Everest muita gente acaba morrendo porque Por causa se do frio arrisca, também. né, a subir a Acho que é por causa do montanha. frio. Professora, Quer acho que tem chegar vários até o fatores. topo, né? Mas é muito perigoso. E aí muita gente acaba morrendo nessa aventura.
Acho que é porque elas entalam em alguma coisa, por causa das avalanches, pelo frio também, por causa da pressão. Tem vários motivos, né, que as pessoas morrem, porque Também demora pela- dias também para elas chegarem. E também pela pressão, né? Porque tem muita gente que não aguenta. Porque Aham. 8 mil quilômetros de altura, ainda mais sozinho, aí não dá. Pois é, né? São poucas as pessoas que vão sozinha, a maioria vai acompanhado. Se alguém for Pro, sozinho, na última que você colocou no chat AD, os boletins teriam sido distribuídos pelos diretos às crianças, não é pelo diretor? Pelo diretor, tá? Pelo diretor, escrevi errado. Então vamos lá, vou ler o texto para vocês, que está falando aqui das informações de como que funcionam essas expedições aí ao pico do Tibete, do Qual que é? Everest. Tá? É na página 164. Então Posso vamos ler? lá, do alto do Everest. Pode ler. Lê da onde até onde? Eu falo para você parar. Desde que o neozelandês Edmund Hillary chegou ao pico da montanha mais alta da Terra na década de 1950, milhares de expedicionários tentaram imitá-lo. Poucos conseguiram, muitos pereceram e quase todos... Quer dizer que morreram. Bela frase. Uhum. E quase todos contribuíram para transformar a legendária montanha em um depósito de lixo. Por que vocês acham que essas pessoas, esses expedicionários, contribuíram para deixar a montanha um depósito de lixo? Não sei. O que isso quer dizer? Peraí, em qual página você tá? 164. Ah, tá. Tá falando que assim, né? Depois que esse Edmund Hillary chegou ao topo da montanha, um monte de gente começou a ir também tentar, né? E aí essas pessoas contribuíram para deixar essa montanha um depósito de lixo. Então quer dizer que elas tiraram os lixos de lá? Não, quer dizer que as pessoas levaram lixo lá na montanha. Pra quê? Por quê, né? Porque as pessoas comem, né? Então provavelmente deixaram latinha, embalagem, barraca, tá? Então tudo que a gente usa, assim, né, no nosso dia a dia, eles foram largando ali na montanha. Posso continuar? Então foi levando sujeira para a montanha. Pode continuar. O Monte Everest, no topo de seus 8.848 metros, situado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira do Nepal com o Tibete, China, foi e ainda é uma das mais procuradas e arriscadas emoções, domar a rainha mãe do mundo. Tradução literal de Chomolungma. Chomolungma. Que nome, hein? É. Nome que seus Sherpas dão à montanha. Sempre foi um sonho para os mais audaciosos desde a conquista do pico em 1953. Foram muitas expedições que tentaram, algumas até conseguiram chegar ao topo dos diversos caminhos por diferentes meios, e principalmente com garra e vontade. Então, o que é os Sherpas, né? Ali tá vendo que tem um número 1 do lado desse nome aí? Tem uma nota para explicar o que são esses Sherpas. Ó, os Sherpas compõem uma etnia da região mais montanhosa do Nepal. Tô lendo aqui embaixo, tá vendo? Aqui que é a nota de rodapé, tá? É assim que chama, quando tem um númerozinho do lado de um nome, que é a explicação daquele nome, tá? Então, quem são os Sherpas? Eles são a etnia, compõem uma etnia da região mais montanhosa do Nepal, no alto do Himalaia. Etimologicamente, Shiar significa leste e o sufixo pa designa povo. O mais famoso Sherpa é Tenzin Norgay, mais existente, mas existem dois outros mais famosos da região. Então, é o Pemba Dorji e o Lakpa Gelo. Então, aí, na verdade, é uma etnia, tá? De um povo aí que mora nessas montanhas do Nepal. Tá bom? Nessas regiões montanhosas do Nepal. E agora, quem vai ler? Então, como que os Sherpas chamam a montanha? Chamam o Everest? Eles chamam de Rainha-Mãe, né? Aliás, eles chamam de Chomolungma, que significa rainha-mãe. Acho que eles chamam de rainha-mãe porque é um dos maiores picos, acho que é uma das maiores montanhas, rainha-mãe, que é a maior montanha de todas do mundo. Muito bem, isso mesmo. Pode continuar, Ian. Em 29 de maio...
de 1953, dois integrantes da expedição britânica John Hutt e o neozelandês Edmund Percival Hillary e seu guia Sherpa, Tenzing Norgay, registraram seus nomes nos anais da história. Na verdade, a corrida para se chegar ao topo do Everest começou em 1920. Todas as expedições fracassaram por causa do ar gelado e rarefeito, dos ventos fortes e das dificuldades do terreno. Ô, professora, Oi. o que é registrar os seus nomes nos anais da história? É nos registros da história. Por que eles registraram os nomes deles nos registros da história, né? Porque eles acharam que podiam ficou chegar no topo. E eles chegaram. Eles foram os primeiros que chegaram. Né? Então, desde 1920, tinha gente tentando chegar e ninguém conseguia. Eles conseguiram chegar em 1953. Mais de 30 anos depois. Porque aqui tá aqui um dos fatores. Por causa... Eles fracassaram por causa do ar gelado, os ventos fortes e a dificuldade do terreno, porque é difícil escalar. Tá bem. Então pode continuar. Para obterem sucesso na investida, foram necessárias roupas e botas aquecidas, sistema portátil de oxigênio, aparelhos de rádio para comunicação e, mais recentemente, telefones. A expedição demarcou vários campos em sua rota, subindo até o Desfiladeiro do Sul. O enorme parapeito de pedra de onde puderam chegar ao cume. Foi assim que... O cume é o topo, tá? Quer que eu continue ou você quer continuar lendo? Eu continuo. Então tá bom, pode continuar. O Sherpa Tenzing Norgay, nascido em 1914, tornou-se um herói supranacional. Todos os países do subcontinente indiano querendo tê-lo como seu cidadão. A partir deste feito, os Sherpas jamais voltariam a ser os mesmos, tendo o nome da sua etnia passado e significar guia de alta montanha em todo o planeta. Então, esses Sherpas, eles se transformaram em guias dessa montanha, né? Porque eles foram os únicos que chegaram. Eles que sabiam auxiliar as pessoas, né? Como chegar lá. Pode continuar. Edmund Hillary, o criador de abelhas de Auckland, nascido em 1919, foi sagrado cavaleiro pela rainha da Inglaterra, ganhando o título de Sir. Sua imagem foi reproduzida em selos, historinhas em quadrinhos, livros, filmes, capas de revista e sua cara, comprida e fina, estampada na nota de $5 na Nova Zelândia. Olha só, ele virou até uma nota de dinheiro, né? Da Nova Zelândia. Tão importante que ele ficou depois que ele conseguiu chegar ao topo do Everest. Foi considerado um Sir pela rainha, né? Então, olha aqui um guia Sherpa com a sua mochila, né, escalando a montanha. Pode continuar, Ian. Para se chegar ao topo, são necessários vários anos de preparo físico, muitos equipamentos e, é claro, o alimento. Embora equipamentos tenham sido modificados e reduzidos, e alimentos condensados e desidratados. Agora entendo porque eles demoraram muito. Os dejetos são inevitáveis. O que são os dejetos? Necessidades. Então, olha só, né? O que eles vão trazendo para a montanha? Várias sujeiras, necessidades, né? Pode continuar. Ao longo dos caminhos, muito lixo é encoberto pelo gelo, mas o acúmulo dele aparece vez ou outra, quando existem avalanches ou degelo. Alguns alpinistas conduzem campanha de limpeza do Everest, a fim de conscientizar a população, principalmente os interessados em montanhismo. Alguns alpinistas do Japão e do Nepal chegaram a fazer a campanha do recolho do lixo na região e colocaram cerca de 500 quilos de latas, barracas velhas, alimentos e remédios abandonados há décadas na montanha. Então imagina, né? Olha quanto lixo que esses alpinistas do Japão coletaram. 500 quilos de latas. É muita coisa, né? Mas também eles estão colocando a própria vida em risco, porque eles só vão subir lá só para coletar o lixo. Imagina onde está esse lixo. Pode estar no topo, no meio ou embaixo. Pois é.
Né? Pode estar em tudo quanto é canto, né? Fora os corpos, né? Que deve ter também ali. Deve ter muita os gente corpos. morrido ali. Pode ter osso, restos orgânicos. Aham. Algumas curiosidades sobre as escaladas ao Everest. 1975. Em 16 de maio, Ju Contabey tornou-se a primeira mulher a escalar o Everest. 1978. A primeira ascensão sem oxigênio foi feita por Raymond Messner e Peter Habler. 1980. Raymond Messner efetua a primeira ascensão solitária. 1995. Aldemar Niklevicius e Mazat Catão são os primeiros brasileiros a atingir o cume do Everest às 11h22 do dia 14 de maio. Nossa, até brasileiro foi lá, hein? Olha só, né? Até os brasileiros chegaram lá. Agora acho que o pessoal não vai poder falar sobre... Não vai poder ser machismo com as mulheres. Pois é, olha lá, né? Mulher também chega lá no topo do Everest. Na verdade, nem chegou, a gente não sabe, né? Eu acho que Oi? o mais insano foi o Raymond Messner e o Peter Habler, porque ele foi sem oxigênio. Uhum. Não sei como eles fizeram isso, né? Tem que ter muita resistência. 1996, maior número de alpinistas mortos num só ano, 19. 1999. Em maio, João Garcia é o primeiro português a atingir o pico, sem oxigênio suplementar, mas enfrenta problemas na descida, e seu colega da escalada belga morre na descida e é resgatada por um casal de alpinistas brasileiros, Paulo e Helena Coelho. Após longa internação, sobreviveu com amputações na ponta dos dedos e do nariz. Olha só, né? Que tenso, né? Deve ter... Acho que ele deve ter amputado porque ele foi sem oxigênio, por isso. Uhum. Deve ter ficado podre, né? Parado de circular o sangue aí nessas regiões. Congelou. E aí teve que amputar. Uhum. 2001. Pode continuar. 2001. Em 25 de maio de 2001, Eric Herrmeier tornou-se o primeiro alpinista cego a atingir o topo. Olha só, né? Alpinista cego? Não, o cara deve ter ido com muita gente. Se ele fosse sozinho, aí eu não ia acreditar. Mas mesmo ele indo com bastante gente, né? Tem toda uma dificuldade aí de saber onde pisa, né? De conseguir escalar. O cara deve ter ido com... Ele venceu todas as barreiras, né? Ele dá cego ainda? Uhum. 2005. Em junho, Vitor Negretti, alpinista brasileiro, chega ao cume pela face norte, com auxílio de oxigênio. Encontra-se no cume com a dupla de brasileiros Aldemar Niklevicius e Gustavo Iravan Burder, que escalaram a montanha pela face sudeste, via clássica nepalesa. 2006. Em maio, Vitor Negretti morre na descida após atingir o topo do Monte Everest, sem o auxílio de oxigênio. Annelisa Boscarioli tornou-se a primeira brasileira a escalar o Everest pela face sudeste, via clássica nepalesa. Então ela foi por outro lado, né? Na escalação dela. 2008. Em 27 de maio, os brasileiros Eduardo Kepke e Rodrigo Raineri conseguiram chegar ao topo do Monte Everest, o mais alto do mundo, 8.850 metros de altitude. Interessante, né? Essa coragem que as pessoas têm, né? Essa sede por adrenalina, porque são pessoas que estão sempre em busca de adrenalina, porque elas estão expondo a própria vida delas, né? Para alcançar um objetivo. Acho que esses caras aqui devem ter que subir o Monte Everest pela primeira vez. Se eu for pesquisar aqui, deve estar lá. Deve estar lá. Em primeiro lugar da época no Guinness Book. Só pode. Ah, sim, deve estar mesmo. Vamos fazer a atividade 2 rapidinho? Análise e interpretação do texto. 3. Quais foram os primeiros homens a chegar ao topo do Everest? Indique suas nacionalidades. Então, como que é o nome deles? Não, peraí. Edmund Hillary, que é neozelandês. Uhum. E Edmund Percival Hillary. Então, esse foi o que o Jonas falou. Qual que é o outro? Quem que foi o guia dele? Teve mais um que acompanhou ele. John Hunt, que é um britânico. Não, a expedição foi chamada John Hunt, mas quem estava lá era o Edmund Percival Hillary e o guia Sherpa, que era Tenzing
Isso. Peraí, professora. Eu norguei. Não eram 3 pessoas? Não eram 3 pessoas? Não, só 2. Só 2. Beleza, então. Você pôs no chat? O Norgay, ele é nepalês, tá? Ele é originário de Nepal. 4. É comum dizer que o ser humano busca desafios. Chegar ao topo do Everest foi um feito importante? Por quê? Foi, porque eles foram as primeiras pessoas a chegarem no pico, na montanha mais alta do mundo. Isso, depois de muitos anos, né, eles foram os primeiros a conseguirem. Além disso, eles terem chegado lá ajuda no desenvolvimento da região, porque começou a ter uma movimentação ali, né? Nossa, professora, sabe esse nome Percival? Uhum. Nossa, parece o nick que eu uso. É mesmo, né? Como que é o que você usa? Percival. Bem parecido. Parcival, né, você? Uhum. Por que você usa esse nome? Peguei de um filme. Ah, tá. Então vamos lá. 5. Em 1958, Reinhold Master e Peter Harbler conseguiram um feito histórico. Qual foi ele? Olha lá na linha do tempo que o Ian leu. 1978, o que aconteceu? A primeira ascensão sem oxigênio. Uhum. Então, eles chegaram ao topo sem o auxílio de bomba de oxigênio. Seis. O que aconteceu em 1980 com Messner? Ele efetua a primeira ascensão solitária. Então ele foi sozinho. Isso. Então, ele foi o primeiro a escalar sozinho. Sete. Deu o significado de Chomolungma. O que significava mesmo? Chomolungma, que era a forma como os nepaleses chamavam a montanha? Rainha mãe. Isso, então é a rainha mãe do mundo, né? Oito. Relate os fatores que levaram ao fracasso das expedições anteriores a 1953. Por que ninguém conseguia chegar ao topo? Por causa do ar, do ar frio, o terreno. Por causa do terreno também. Dificuldades no terreno, né? O que mais? E avalanches. Uhum. Então, por causa dos ventos fortes que provocavam as avalanches, né? Então, é ar gelado, dificuldades no terreno e ventos fortes. 9. Como os alpinistas da expedição britânica John Hunt conseguiram chegar ao topo da montanha? O que eles utilizaram aí para eles conseguirem chegar ao topo? Aonde? 1900. Os primeiros. Qual é a pergunta mesmo? Como os alpinistas da expedição britânica John Hunt conseguiram chegar ao topo da montanha? Esses que foram os primeiros, né? Acho que eles pegaram o trecho norte da montanha. Não, olha lá os equipamentos que eles utilizaram. Eles utilizaram vários equipamentos que auxiliaram eles. Posso falar, Fran?
Pode? Também. Deixa eu ver. Eles usaram. Calma aí. Não. Esse daqui é lixo que eu tava vendo. Calma aí, eu não sei. Professor, eu acho que eu sei. Eles Acho que usaram eles roupas e levaram- botas aquecidas, sistema portátil de Isso. oxigênio e aparelhos de rádio para comunicação. Isso, muito bem. Telefones. E alimentos Uhum. desidratados. Isso, também. Alimentos desidratados, onde você achou essa parte, Ian? Só para eu tirar a dúvida, se é isso mesmo? Tava aí nas coisas que o Jonathan tava falando. Tava aí numa parte. Comidas desidratadas. Muitos equipamentos e, claro, alimento. Embora equipamentos tenham Uhum. sido modificados e reduzidos e alimentos condensados e desidratados. Também quase pode no colocar, tá? Então, ó, eles utilizaram roupas e botas aquecidas, sistemas portáteis de oxigênio e aparelhos de comunicação. E aí pode colocar também esses alimentos desidratados, só não tô achando. Não, essa parte dos alimentos desidratados é um conselho, né? Não tá falando que foram eles, esses dois aí que utilizaram, tá? Então deixa só essa parte mesmo. Tá. E a última para acabar a aula. De que forma os textos lidos nessa aula podem ser relacionados ao gênero reportagem? Explique. Por que esse texto ele pode ser considerado uma reportagem? O que uma reportagem faz? Não sei. Ele informa o mundo. Traz informações referentes a algo sobre o mundo. Tá? Então, esse texto ele faz isso também. Ele é um texto que está ali para trazer informação sobre o Monte Everest. Porque ele traz informações sobre as expedições realizadas no Monte Everest. Já vou mandar aqui, tá? Que deu uma travadinha. Porque ele traz informações sobre as expedições realizadas no Monte Everest. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua, tá? Essa atividade 3 é bem legal. Ela também. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Não? Não. Então, acabou. Tá bom? Vou interromper aqui a gravação, como o Ia bem lembrou. Tchau, pessoal.